Olá, turma! Estamos de volta aqui com a disciplina IEF 036, Laboratório de Física 1, e estamos na unidade 1. Este vídeo é para a gente poder falar um pouquinho sobre a primeira atividade experimental que vocês irão fazer. E esta primeira atividade experimental é sobre medidas físicas. Para isso, nós iremos determinar o valor de π de forma experimental. Como este é o primeiro experimento da disciplina, eu preparei este material para orientá-los sobre como realizar a atividade experimental e como elaborar o seu primeiro relatório. Para isso, eu deixei um roteiro de atividade experimental, que é o roteiro de atividade experimental 1, e ele foi compartilhado aí em formato docx, em formato de Word. E aí você pode seguir esse roteirinho para realizar o primeiro experimento. Você pode fazer esse experimento tanto de forma digital, então fazer tudo pelo computador mesmo, encaminhar para a gente. E caso você tenha dificuldade em fazer pelo computador, você também pode imprimir esse roteiro, preenchê-lo à mão e aí depois mandar o arquivo em PDF como entrega da tarefa ou então fotos desse experimento. Então, esta primeira atividade experimental tem como objetivo determinar o valor de π a partir da razão das medidas dos perímetros e diâmetros de objetos circulares. Os conceitos relacionados para a realização dessa atividade são medição, unidades de medida, valor médio, desvio padrão, incerteza, perímetro, diâmetro e o próprio número π, ou seja, conceitos que a gente viu até o momento na nossa disciplina. Bom, o que é importante dentro do relatório de vocês? Vocês têm uma parte lá para falar sobre a teoria do número π. E aí, então, para isso, vocês vão fazer uma pesquisa aí sobre o que é o número π, como que é calculado de forma experimental o número π. Vocês podem até buscar mais elementos para falar sobre a história do número π. Não precisa se estender demais, gente. Não passem aí, tentem não passar de 1 a 2 páginas, tá? E também não é só um copia e cola. O objetivo é que vocês leiam um pouco da teoria e aí possam sintetizar e escrever com as próprias palavras aí o conceito do número π dentro dessa parte de teoria. Uma parte fundamental de um relatório experimental é colocar também o material utilizado. Para isso, vocês vão listar todos os materiais que vocês utilizaram para a realização desse experimento. Por exemplo, usou uma régua, usou uma fita métrica, o que tipo de material circular que vocês usaram, o que mais vocês precisaram para realizar a atividade experimental. Isso tudo deve aparecer nessa parte de material utilizado. Na sequência, vocês também podem fazer um esquema da montagem experimental. Então vocês organizam todos os materiais que vocês vão utilizar no experimento e aí você pode colocar uma foto e aí acrescentar até legendinhas com identificação desses materiais, tudo que vocês utilizaram no experimento. Então tem a régua, tem o círculo, todos os materiais que vocês utilizam, tirem uma foto, coloquem uma legenda e acrescentem no esquema de montagem experimental. O diferencial de uma atividade experimental é que ela precisa ser replicável, ou seja, vocês têm um momento importante que é falar sobre o procedimento. Esse procedimento tem que estar relatado na atividade de vocês. E aí, nesse caso, para esse experimento, o procedimento vai ser medir o diâmetro, que a gente vai simbolizar por D, e o perímetro, que a gente vai simbolizar por C, o perímetro ou a circunferência, de ao menos 10 objetos circulares. Vocês podem analisar mais de 10 objetos, tudo bem? Então tem que ter pelo menos 10. E como que vocês vão medir então o diâmetro? Imagine que aqui você tem uma circunferência, eu até coloquei aqui uma borda espessa para entender. A gente vai medir o diâmetro de ponta, de extremidade a outra desse círculo, mas é a extremidade externa, tudo bem? Então esse vai ser o nosso diâmetro. E a circunferência? Eu vou medir então também a circunferência C do lado externo. Se eu quisesse medir o lado interno, eu teria que medir a circunferência do lado interno, mas isso é mais difícil da gente fazer no experimento. Então, esse é o objetivo, medir o diâmetro, que é a extremidade maior, de ponta a ponta aí dessa circunferência, de um lado a outro da circunferência, tudo bem? E aí o seu perímetro também, que vai de uma ponta a outra. Vamos ver como é que isso funciona na prática.
Então imagine que eu tenho essa circunferência aqui e eu quero achar o valor de π através, experimentalmente utilizando essa circunferência. Então, o que eu preciso fazer, Eu preciso medir o diâmetro, ou seja, eu vou pegar uma régua e vou medir a maior extremidade aqui, ó, de ponta a ponta, Vou pegar o maior valor. Cuidado para não medir aqui na beiradinha, ó. Esse aqui não é o maior valor. Então a gente tem que tentar medir aqui o maior valor possível, tá? Esse vai ser o nosso diâmetro. Aí vou medir isso aqui e vou anotar esse valor. E aí também preciso, vou deixar minha régua aqui do lado, eu também preciso medir a circunferência. Então o que é a ideia da circunferência? Eu marquei aqui, ó. Então eu tenho aqui que medir essa volta toda. Mas, poxa, como é que eu vou fazer isso se eu não tiver uma fita métrica? A fita métrica é legal que ela é flexível, que eu não tenho, eu estou com uma régua. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é pegar aqui uma fita ou um barbante, alguma coisa desse sentido, e aí eu posso medir, ó, eu marco aqui de uma ponta e dou a volta com o meu barbante aqui, ó, de uma extremidade até a outra. De uma pontinha aqui, de um lado até o outro. E aí eu vou analisar a partir do momento aqui que eu chego na ponta onde eu marquei aqui. Eu posso fazer até uma marcação, tá? Então a gente está medindo aqui o tamanho da circunferência, que é o perímetro. Veja, aí o que eu faço? Eu venho com a minha régua e simplesmente eu vou medir esse comprimento todo aqui, certo? Aí a gente vai direitinho com a régua, vocês vão direitinho com a régua e vão fazer essa medida aqui, vão fazer essa leitura, dessa medida, tá? Então esse aqui vai ser o seu perímetro, essa é uma estratégia. Que objetos que vocês podem usar? Eu peguei aqui um anel, que tinha aqui um círculo qualquer. Vocês podem pegar de objetos diferentes, esse é o objetivo. Vocês vão fazer 10 vezes a medida do mesmo objeto. Vocês vão procurar 10 objetos diferentes. Eu podia pegar um outro círculo qualquer, poderia pegar um outro material. Então vocês podem procurar por aí, tem muitos objetos circulares, e aí vocês vão medir então sempre essa ideia. Mede o diâmetro e aí depois mede a circunferência. E vão anotar isso tudo na tabelinha que eu vou mostrar adiante. Então todas as suas medidas vocês vão anotar nessa tabela, que eu coloquei aqui 10 linhas, mas se vocês medirem mais de 10 objetos, acrescentem linhas na tabela, tudo bem? Então vocês vão descrever qual é o objeto, anotar o valor do perímetro, ou da circunferência, vão anotar o diâmetro e vão calcular o valor de π, que é a circunferência dividido pelo diâmetro. Veja que entre parênteses eu coloquei para anotar a unidade de medida, ou seja, entre parênteses você vai colocar lá se é centímetro, então você coloca cm, se for metro você vai colocar m, se for milímetro você vai colocar mm. Então essa unidade ela é importante. Agora anota que o π ele é adimensional. O que significa isso? Que ele não tem unidade de medida. Por quê? Porque a gente está dividindo centímetro, por exemplo, circunferência por diâmetro. A gente está dividindo a mesma unidade. Então, se eu estou usando metro, eu estou dividindo metro por metro, e aí cancela-se a unidade. Então, π é um valor adimensional, ele não tem unidade de medida. Então, prestem atenção nisso. Bom, essa foi a parte experimental da atividade de vocês. Agora a gente tem que partir para os cálculos. Vocês vão primeiramente calcular o valor médio de π, ou seja, o valor médio desse experimento que vocês fizeram. Na sequência, calculem o desvio padrão da média amostral e também calculem a incerteza padrão da média amostral. Isso tudo está explicadinho lá no roteiro, mas se você não se lembra como fazer essas medidas, reveja a aula 2 dessa atividade 1 para lembrar como calcular valor médio, desvio padrão, incerteza padrão. Isso é super importante para o experimento de vocês. Existe uma parte importante do relatório que são os resultados. Neste item, vocês vão anotar o resultado obtido para o valor médio de π acrescido de sua incerteza. Lembra que é o valor médio de π mais ou menos a incerteza, está lá na nossa aula anterior.
E atente-se para uma coisa importante, o número de algarismos significativos. Lembra que tem um cálculo para determinar quantos algarismos significativos vocês vão representar esse valor médio. Então, olhem bem para isso na hora de anotar o resultado de vocês. E aí, outra parte que é fundamental, que é a discussão e conclusão. Então, faça uma discussão sobre o resultado obtido, né? O valor que vocês acharam para o valor de π, né? O valor experimental de π, ele está próximo do valor verdadeiro, do valor que a gente conhece, está muito distante. Por que deu esse erro, né? Quais seriam as fontes de erro? Pensem, reflitam sobre isso, comparem esses resultados. Vocês podem até calcular o erro. Isso tudo está lá no nosso relatório, dicas para como você fazer isso. Então essa parte de discussão e conclusão, ela é fundamental. E aí também, por fim, acrescente aí as referências que vocês utilizaram. Lembra naquela parte da teoria que vocês tinham que fazer pesquisa, falar um pouquinho sobre o valor de π? Talvez vocês tenham usado aí referências. Então, pesquisem como anotar essas referências no relatório. Isso também é importante e todos esses itens são considerados na hora de avaliar o relatório de vocês. Finalizando, agora você já sabe como elaborar um relatório experimental. Lembre-se de sua estrutura e ela precisa conter, no mínimo, o objetivo, os conceitos relacionados, a teoria, o esquema de montagem experimental, o material utilizado, procedimentos, resultados, a discussão, a conclusão e as referências. Nos próximos relatórios, vocês vão começar a fazer isso tudo sozinho. Nesse primeiro eu deixei um roteiro para apoiar vocês, mas daqui para frente vocês vão ter que começar a criar o relatório de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato conosco, não deixe isso para a última hora, pessoal. O relatório é trabalhoso para fazer, então comecem a trabalhar desde já, ok? E bom trabalho para todos vocês.